Olá, queridíssimos alunos e alunas. Vamos para o nosso segundo tempo, onde nós falamos sobre o desdobramento da reforma. O que a reforma trouxe para aquele mundo medieval? A reforma trouxe para o mundo medieval um período chamado modernidade. E eu quero indicar para vocês, aproveitar que ele está bem aqui pertinho de mim, este livro aqui. Deixa eu ver se vocês conseguem ver. A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, do Max Weber. A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, do Max Weber. Aqui nós temos o melhor livro do século XIX. Esse livro foi considerado o melhor livro do século XIX. E aqui vocês vão ter o nascimento do capitalismo, como o capitalismo nasceu, e o espírito do protestantismo. Então, é a ética protestante e o espírito do capitalismo. É onde o Max Weber faz exatamente essa relação entre o nascimento da reforma e como a reforma trouxe um novo jeito de ser, uma nova sociedade. A reforma implantou na Europa uma nova sociedade, até porque haviam questões políticas muito fortes ali. Muitos feudos queriam se desligar da influência da igreja, se desligar da influência do Papa, serem livres. E aí então a reforma acarretou no movimento de grande impacto dentro daqueles estados feudos, né? Então, gente, nós vimos que as igrejas de primeira geração da reforma, as igrejas são a luterana, a igreja anglicana, a igreja presbiteriana e a igreja calvinista. A igreja anglicana, ela sai da igreja católica por fins políticos. Ela somente se desliga do Papa, mas ela continua sendo uma igreja católica, só que ela se desliga do Papa. Então chamou-se aí a igreja anglicana, a igreja inglesa, da rainha. Então aí nós temos o nascimento das igrejas reformadas de primeira geração. Presbiterianos são de fato aqueles que acreditam só na fé, na escritura, em Cristo, graça e glória somente a Deus. Os calvinistas, que nós vamos estudar na próxima aula de João Calvino. Os anglicanos e os luteranos, aqueles que advêm diretamente de Lutero. Então esses são chamados de primeira geração. Numa segunda geração da reforma, nós temos os batistas, já no século XVII. Os batistas nascem do encontro de um grupo de pessoas que vinham da Inglaterra em busca de liberdade religiosa. Eles estavam indo para a Holanda, porque na Holanda tinha liberdade religiosa e eles não queriam ser subservientes à religião da Inglaterra. Então eles estavam fugindo da Inglaterra para a Holanda e se encontram com um outro grupo que já vinha da reforma também, chamados de anabatistas. E eles se juntam e a crença desse grupo é no batismo de adultos, o batismo consciente. Eles acreditam que o batismo deve ser consciente. A pessoa, para ser batizada, ela precisa escolher ser batizada. Ela precisa ter consciência do que está fazendo e saber exatamente o que está fazendo. Foram chamados, portanto, batistas. Os batistas, portanto, são reformados de segunda geração e eles também demarcam a separação entre a igreja e o Estado. Num terceiro momento, nós temos um homem muito importante já nos Estados Unidos chamado John Wesley, que criou um movimento chamado metodismo. Esse movimento metodista ele foi considerado já um movimento humanista. Por quê? Porque enquanto na reforma é Deus que fala a nós pela Escritura, é Deus quem chega a nós pela graça, a fé é um dom de Deus e tudo aquilo que nós falamos, a glória é somente de Deus, já no metodismo o homem começa a falar a Deus, principalmente pelo negro spiritual, que eram aqueles louvores aonde os negros dos Estados Unidos pediam a Deus, clamavam a Deus pela libertação do seu povo. Então esse movimento foi muito importante nos Estados Unidos e criou uma forma litúrgica, uma forma de culto, que era onde o homem fala a Deus. O homem volta a ser o centro do culto e não mais a glória de Deus, a palavra e a majestade de Deus, mas o homem. Então o metodismo foi um movimento que, de certa forma, já mudou as características básicas da reforma. Em quarto momento, no momento já chamado de quarta geração da reforma, nascem os assembleanos. E aí a Assembleia de Deus nasce também um movimento de negros na Rua Azusa, um movimento chamado pentecostal, marcado pelo segundo batismo, por uma experiência posterior à salvação, com evidência das línguas. E aí esse movimento também já se espalha pelo mundo, já é um movimento americano
que se espalha pelo mundo de então. Quinta geração, então nós temos primeira, segunda, terceira geração. Primeira geração, anglicanos, luteranos, calvinistas, e os próprios calvinistas, né, e os luteranos, os anglicanos e os presbiterianos. Segunda geração, nós temos os batistas. Terceira geração, os metodistas, que influenciaram muito os Estados Unidos. Quarta geração, nós temos já o pessoal da Assembleia de Deus. E numa quinta geração, já entra, aí na quarta geração, já entra os pentecostais. Numa quinta geração, os neopentecostais, que começam com a igreja quadrangular. Que já se tem a ideia da cura como algo que Deus dá aos seus filhos. Aí temos o Benny Hinn, vários nomes importantes, inclusive aqui no Brasil, uma pastora, deixa eu me lembrar o nome dessa mulher, me fugiu o nome dessa pastora agora, uma pastora muito influente, aliás, que pregava também essa ideia da cura, da prosperidade, da ausência dos problemas, a ausência da doença, a ideia de que a oração. Valnice Milhomens, a pastora Valnice Milhomens foi muito importante aqui nesse movimento. Essa ideia da declaração positiva, confissão positiva, de que eu preciso repetir as palavras para que aquilo ganhe realidade, densidade no mundo concreto, e várias outras questões ligadas a esse tipo de neopentecostalismo, que já não é o clássico assembleiano da Igreja Deus é Amor, e outras igrejas que têm um pentecostalismo chamado clássico. O movimento já da quadrangular já é um movimento que já abre as portas também para os outros neopentecostais, que é a IURD, que é a Igreja da Graça, que é a Igreja Internacional, enfim, essas igrejas que já têm a ênfase na prosperidade, que não é uma ênfase no pentecostalismo clássico. O pentecostalismo clássico, a Assembleia de Deus, não tem ênfase nessa ideia da riqueza, da ausência dos problemas. Já é uma ênfase no dom de línguas, no enchimento do Espírito Santo, no batismo com o Espírito Santo. Então terminamos o movimento da reforma no movimento chamado neopentecostal, que já está bem distante teologicamente da reforma. Um detalhe importante é que aqui no Brasil, quem chega aqui no Brasil é o movimento metodista. E quem cresce aqui são os missionários batistas ligados ao movimento metodista. Esse é o tipo de protestantismo brasileiro. É um protestantismo onde a ênfase está também nessa ideia do homem falar a Deus, do homem ser o centro do culto, da experiência, e não necessariamente Deus vir pela palavra, ou mesmo Deus me dar fé, ou o culto ser algo que deva ser para a glória de Deus, para a majestade de Deus, e diminuir o ser humano. Não, aqui no Brasil nós temos uma outra ênfase, que é o movimento neopentecostal, que nós vamos, quando fizermos eclesiologia, doutrina da igreja, vamos estudar com mais profundidade, tanto do ponto de vista sociológico, quanto do ponto de vista teológico. Gente, bons estudos para vocês. Eu vou enviar aí 5 vídeos específicos sobre o solas, que eu considero algo muito importante. Assistam, e na próxima aula nós vamos voltar ao nosso tema da hermenêutica, trabalhando aí gêneros literários, o gênero apocalíptico, gênero e outros gêneros literários, a profecia, enfim. E voltando e fechando essa discussão da introdução à teologia com o tema do calvinismo. Um reformador chamado João Calvino, que quando Lutero fez a reforma ele tinha cerca de 4, 5 anos, mas que segue a reforma e constrói a doutrina reformada efetivamente. João Calvino. Lutero não constrói uma doutrina, ele constrói os 5 solas. Calvino constrói uma doutrina. Então, na próxima aula vamos trabalhar o calvinismo, e aí vamos ter basicamente uma introdução à teologia, passando por toda a história do cristianismo. Forte abraço, bons estudos para vocês, até quarta-feira.